Boa noite, tudo bem com vocês? Em novembro do ano passado, eu fiz uma palestra, que eu fico agradecido à casa, que foi a minha primeira palestra aqui, de uma psicografia do Chico Xavier, com o espírito Humberto de Campos. Eu trouxe na época uma mensagem muito interessante para reflexão. Naquele tempo, em 1799, o Chico psicografou algumas informações através do Humberto de Campos de uma mudança de ciclo do nosso planeta, em 1799. Estava chegando a era da fraternidade da luz. E o personagem principal dessa história era Napoleão Bonaparte. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que assistiu essa palestra, se puder levantar a mão. Perfeito. Em março desse ano, eu trouxe mais uma psicografia do Chico, através do Humberto de Campos, e eu falei sobre um apóstolo muito injuriado, muito criticado, muito julgado, que era Judas Iscariotes. Contei aqui a cada uma das pessoas como que era a característica dele com relação à época que ele viveu. Depois nós falamos sobre o suicídio, e ele foi transportado para o Vale dos Suicidas. De lá do Vale dos Suicidas ele sofreu durante alguns séculos, e ele foi resgatado pela mãe de Jesus, Maria. Depois do resgate ele teve algumas reencarnações, e a última deles foi como uma mulher, Joana d'Arc. Depois disso, no final dessas instruções do Humberto de Campos, ele conta que um dia ele estando no plano espiritual, ele, Humberto, ele foi fazer uma visita como espírito em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele viu no pé do morro uma pessoa refletindo, e um colega que estava ao lado dele disse: Humberto, sabe quem está ali naquele morro? Ele falou: não, quem? Judas Iscariotes. E como Humberto de Campos sempre foi um jornalista, e ele gostava muito de entrevistas, ele falou: será que se eu for lá ele conversa comigo? Ele falou: claro que conversa. Então ele foi até o pé do morro e perguntou: Judas, tudo aquilo que a Bíblia falou de você tem realidade? Aí então ele falou em partes. E aí essa entrevista ela foi muito boa. Hoje eu trago de novo mais um personagem de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, na qual ele tem uma relevância muito grande, principalmente no Brasil. Fiquei muito fã dele. Na época que eu me formei em licenciatura de História, um dos presentes que eu ganhei foi o Espiritismo. Por quê? As psicografias, elas trazem histórias que a nossa ciência não tem. O que você vê nos livros não tem esse complemento. Por exemplo, a Bíblia fala muito sobre a passagem de Jesus. Humberto de Campos, ele tem um livro também psicografado pelo Chico, chamado Boa Nova. Se vocês não leram, é imperdível, e lá ele conta muito mais passagens de Jesus, muito mais instruções que ele deu. Então é um livro muito bom, né? E o Humberto de Campos, quando ele tem oportunidade, ele procura entrevistar no plano espiritual alguns espíritos que já estiveram aqui com uma missão, né? E nós vamos conhecer esse personagem hoje. Aqui eu gostaria de convidar vocês, eu tenho no YouTube um canal que eu faço resenha de livros psicografados. Eu dou o primeiro gostinho para a pessoa comprar e ler, ou procurar na internet, que às vezes tem um PDF, né? O meu canal é @Haddad878. Esse número 878 foi o YouTube que deu. Resenhas sobre psicografias, comentários, eu faço recomendações. Tá bom? Quem tiver interesse, guardar @Haddad878. Se você se inscrever no canal, toda vez que eu publicar alguma coisa, vocês vão receber. Tá bom? Então são resenhas de livros espíritas. Por favor. Vamos então, antes do personagem, eu quero fazer uma homenagem a ele. Vamos lá. Aumenta. Tá bom? Tá.
Muito bem. Não estou conseguindo trocar os slides. Foi. Acho que agora vai. Pronto. Nós estamos falando então de D. Pedro II. Muito bem. Humberto de Campos, ele estando no plano espiritual, provavelmente namorada dele, naquela ocasião, ele desceu até a terra com um amigo chamado Porfírio. Qual era a intenção dele? Estava sendo comemorado no Brasil o cinquentenário do patriarca José Bonifácio de Andrade Silva. Então eles saíram do plano espiritual volitando, vieram aqui em espírito para assistir essa homenagem. No livro do Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem um capítulo especial só falando sobre D. Pedro II. Não sei se vocês leram esse livro. O que ele conta nesse livro? Então, um dia, Jesus chama um espírito chamado Longivos. Ele se aproxima, então ele diz: meu querido irmão, eu tenho uma missão para você. Eu quero saber se você aceita descer à terra. Você será reencarnado na família Bragança e será o imperador do Brasil. Eu preciso que o Brasil tome a maioridade espiritual e eu convoco você para essa missão. Você aceita? Ele aceitou. Então ele nasceu de Maria Leopoldina, filho de D. Pedro I, e veio para o Brasil com uma missão. No Largo São Francisco do Rio de Janeiro, nessa data, estava sendo comemorada então a data do patriarca, né, José Bonifácio de Andrade Silva. Então, quando Humberto de Campos, junto com seu amigo Porfírio, José Porfírio de Miranda, desceram para a terra, ele veio com a intenção de entrevistar José Bonifácio. Só que quando ele chegou na praça, outros espíritos desencarnados estavam ali também, né? E um deles falou: ele já foi embora, mas tem uma pessoa que esteve aqui, acabou de sair, se você quiser entrevistá-la. Era o imperador. Ele falou: D. Pedro II, ele mesmo. E para onde ele foi? Ele foi para Petrópolis. Então eles volitaram até Petrópolis. Veja que interessante, José Porfírio de Miranda, pegando um pouco sobre ele, na época ele era contemporâneo, né, de Humberto de Campos. Ele foi um milionário, ele tinha empresas, né, que lidava com ele, era o rei da borracha, né? Eu não procurei muita história dele, o que interessa é que nesse dia Humberto estava com um amigo, então ele levou esse amigo junto com ele. E só para identificá-lo, esse primeiro de óculos é Humberto de Campos e o Porfírio é o segundo, né? Só para identificá-lo. Então o que aconteceu? Chegando em Petrópolis, ele avistou D. Pedro II. Ele estava com mais duas pessoas. E quando ele avista, ele diz assim: majestade! Então, aproxime-se aqui, não existe nenhuma majestade, D. Pedro disse. Olha só, né? Quando você parte para o outro plano, acabou o que você fez aqui. Então, eles estavam lá como amigos. Então, ele disse o seguinte: cá comigo estão Afonso e Luís. Olha quem estava com D. Pedro junto com ele: o Visconde de Ouro Preto e o Conde Deu. Luís Felipe Gastão de Orleans foi o marido da filha de D. Pedro II, a princesa Isabel. Não sei se vocês se lembram dessa parte da história. E o Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, estavam ali, juntos, amigos com D. Pedro II. Então, ao aproximar-se de D. Pedro, ele faz a seguinte pergunta: majestade, gostaria de colher suas impressões sobre o Brasil e os brasileiros, né? Agora as impressões de D. Pedro II, não mais estando reencarnado, ele tem uma outra dimensão, o que ele teria feito, o que ele poderia fazer de melhor, né? Embora ele tenha vindo e tenha cumprido com a missão dele, eu até esqueci de dizer para vocês o seguinte: no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Jesus chama Longivos e fala para ele: olha, se você aceitar essa missão e for bem, será sua última reencarnação no planeta. Tem um detalhe bastante importante sobre isso.
Bom, então ele continua dizendo o seguinte: eu continuo amando o Brasil com a mesma dedicação de quando eu estava encarnado. Porque quando você sai daqui, nada muda. As suas saudades, né? O que você fazia, as pessoas que você acompanhavam, nada muda, né? Era a sua última pátria quando você estava reencarnado. Não tenho o direito de criticar a República, até porque todos os acontecimentos políticos e sociais do nosso país tiveram seus pródromos no mundo espiritual. Sabe o que isso significa, pródromos? Que tudo que está acontecendo hoje, inclusive no Brasil, já está sendo previsto lá. Tudo, né? O Chico era diferente, que ele dizia o seguinte, né? Ele falava... Uma vez ele foi indagado por uma senhora, sobre profecias, você sabe alguma coisa sobre, ficam falando de Nostradamus, tal. Ele falou: minha irmã querida, todas as profecias, elas foram feitas para não acontecer. Ela parou: como assim? Mas elas não acontecem? Acontecem porque o ser humano permite que isso aconteça. É ele que erra. Ele que fica desagregado às leis naturais, então ele permite que essas coisas aconteçam. Então essas premonições, se quando foi lá atrás no Apocalipse ou qualquer outra pessoa que viesse, um profeta falando sobre alguma coisa no futuro, poderia não acontecer, porque a maioria das vezes é uma tragédia que pode vir. Então, se o ser humano tem essa capacidade de pensar melhor, ele não deixaria acontecer. Mas o materialismo ele é muito grande e não permite que isso aconteça, né? O erro da nossa visão quando na Terra, agora ele está dizendo qual foi o erro dele quando ele esteve aqui como imperador, isso é importante. Foi supor no Brasil um liberalismo de espírito anglo-saxão que a Inglaterra legara aos norte-americanos. Ele tinha uma visão liberalista, sim. Ele queria que o Brasil tivesse essa visão também, mas existem alguns detalhes que não permitiam que isso acontecesse. Observem, eu era um apaixonado pelo liberalismo, mas em nossa terra prevaleciam outros fatores mesológicos. Mesológico significa o ambiente em que nós estamos inseridos, o nosso ecossistema. Nós temos aqui, por exemplo... situações diferentes naquela época da Europa. A Europa era uma outra cultura, o ambiente que nós estávamos vivendo é uma cultura diferente. Então esse tipo de liberalismo que deu certo na Inglaterra não servia para o Brasil naquela época, mas ele tentou, assim mesmo, né? Que não soubemos conciliar com os interesses da nação. Então Humberto pergunta: o senhor então inspira os labores dos estadistas brasileiros? Ele disse sim, há alguns anos procurei auxiliar Alberto Torres, para que ele fosse instrumento da ordem social e política de uma melhor administração. Esse é o Alberto de Seja Martins Torres, um político da época que ele inspirou, que ele acreditava que poderia ter ajudado a nação socialmente falando, não é? Então, ele falou que muito sofreu verificando que ele poderia ter suavizado algumas lutas. E agora olha que interessante. Entre os nossos estadistas e os políticos da nossa América Espanhola, outra forma de ação poderíamos ter empregado no caso de Rosas e Uribe, e mesmo em face do próprio Solano Lopes. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Guerra do Paraguai. De todas as guerras que o Império participou, ele só perdeu uma, não sei se vocês se lembram, que foi na Cisplatina. O que acontece? Na realidade, a espiritualidade permitiu que isso acontecesse. Por quê? Porque o Uruguai não existia, ele era uma província. E a Cisplatina tinha moradores uruguaios. A Cisplatina estava de olho nela, a Argentina e o Brasil. Mas essa guerra, infelizmente, não foi uma vitória do Brasil, foi na época de Dom Pedro I. E a Cisplatina, ganhando a independência, se tornou o primeiro país, então, da América do Sul, né, a se emancipar como província, e se tornou o Uruguai. Então, tudo obra escrita pelo plano espiritual, né? E tudo deu certo. Aqui nós estamos falando, quando ele fala de Rosas e Uribe, é que Juan Manuel de Rosas, ele foi presidente da Argentina, e Manuel Uribe, presidente do Uruguai. Francisco Solano Lopes foi presidente do Paraguai. Quando o Brasil estava passando ainda por alguns atritos políticos,
Vamos relembrar a história nossa, da nossa ciência. O que aconteceu? Solano Lopes, ele era um visualista. Ele já vinha com isso, de uma certa forma, agregado à cultura dele pelo pai dele, que foi presidente do Paraguai. O que ele fez? Quando ele percebeu que o Brasil estava com a Argentina e o Uruguai lidando com outros tipos de política, ele invadiu algumas terras. Um pouco da Argentina, um pouco do Brasil, que foi o Mato Grosso. Então, com isso, ele queria expandir o território dele, porque o Paraguai era pequeno e era uma província muito pobre, né? Então, a ideologia dele era fortalecer o país dele, só que tem um detalhe: já tinha gente que era dona daquelas terras, né? É por isso que as guerras não terminam nunca, né? Eu quero lembrar a vocês a famosa e antiguíssima guerra de Israel, que não termina nunca. Vocês sabem como começaram, né? Tudo começou assim. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, os judeus não tinham pátria. Aqueles que sobraram, eles se misturavam na Europa, cada um foi para um lugar para fazer a vida deles, então era um povo sem pátria. Apareceu alguém na história e disse: olha, lá na Palestina tem lugar para vocês, vocês precisam ter um lugar fixo, vão para lá. E uma grande maioria foi, só que os árabes já estavam lá. E os árabes não aceitaram. Aí na época entrou a ONU, vocês sabem o que é a ONU, né? O que a ONU fez? Falou: pera lá, a Palestina é muito grande, se vocês estão morando aqui no norte, vamos fazer o seguinte, vamos dar o sul para os judeus. E foi lá e instituiu: olha, agora, a partir de agora, o sul é de vocês. Começou então a briga interminável até hoje, por causa de território. E aqui foi a mesma coisa com Solano Lopes, a briga pelo território. Foi a mesma coisa o Brasil na Cisplatina, também briga por território, né? Então nós somos ainda espíritos guerreiros. Nós ainda não estamos preparados para essa era da regeneração que todo mundo sonha que vai vir rápido. Do jeito que as coisas estão andando, isso vai demorar, vai ser prolongado ainda, porque o materialismo é muito grande e isso vem enraizado de ancestrais, de muitos ancestrais. Por isso que é interessante a gente ler os livros espiritualistas, para que ele dê força a vocês. Nós vamos passar ainda por situações pesadas, né? Muitos falam que agora mesmo em 2025, até o final do ano, pode acontecer muita coisa. São previsões, né? Mas que nós temos que estar adaptados a ela. A minha cunhada mora em Portugal e lá teve um apagão. Vocês souberam disso? Esse apagão, logo você imagina, alguma usina hidrelétrica, alguma coisa que aconteceu, não. Isso foi um teste do homem materialista, só para ele ter uma ideia de como que ficaria essa situação, porque está previsto para acontecer no planeta todo. Não teríamos internet, não teríamos luz. E aí? Como que você vai se virar? Cadê seu cartão de crédito? Cadê os bancos? Onde eu vou fazer Pix? Onde eu vou fazer compra em mercado se não tenho dinheiro? É o caos. Isso é o caos. E aconteceu um pouquinho na Europa. Porque a minha cunhada disse que quando eles estavam lá sem luz durante aqueles dias, não podiam fazer nada, a não ser ficar em casa. Então vejam vocês, é uma espécie de um ciclo que está mudando, e segundo a era de Aquário, está vindo uma luz muito forte no planeta, que nós não estamos sabendo como adaptá-las ao nosso espírito, para poder já ir se acostumando com uma nova era. Isso demora um pouco, né? Mas nós precisamos ler mais sobre isso para preparar o nosso espírito. Por isso que é vantajoso as leituras espiritualistas. E nós temos tantos livros do Chico e outros autores como o Divaldo que falam sobre muitas coisas, como você meditar, como você se preparar, como você se defender das agressões do plano espiritual inferior, que elas são muito grandes. Então, continuando, nesse momento, Dom Pedro, percebendo que estava sendo invadido, ele criou uma coisa chamada Tríplice Aliança. Então ele se uniu à Argentina, ao Uruguai, para fazer o quê? Para derrotar Solano Lopes, porque ele estava terrível, ele estava matando muita gente. Quando ele iniciou essa guerra, se eu não me engano, ele tinha 150 mil homens e deixou no Paraguai 26 mil. E esses 150 se espalharam para dominar os territórios. O Brasil tinha 16 mil, a Argentina 8 mil, o Uruguai apenas 1.000 pessoas. Foi difícil, provavelmente
Dom Pedro II teve que pedir auxílio a Portugal para poder combater essa guerra. Ela foi dura, matou muita gente. Assim mesmo, quando Dom Pedro II disse no Senado, olha, eu vou para o campo de batalha que eu preciso acompanhar de perto, eles disseram, não, o senhor não vai. Se o senhor morrer, como é que fica o Brasil? Ele falou, se vocês não aceitarem que eu vá, então eu prefiro não ser mais o imperador do Brasil. Olha que espírito nobre, e ele foi. Quem que dá cara a tapa hoje em dia na frente da batalha? É muito difícil, mas ele foi. Chegando lá, ele acompanhou toda a guerra e ainda ofereceu a Solano Lopes, quando ele estava perdido e não tinha mais condições nenhuma de reagir, ofereceu a ele, olha, você sai do poder, fica exilado na Europa, você tem bastante dinheiro e deixa esse país. Ele não aceitou. E aí ele acabou morrendo em batalha. São idealistas, né? Porque eles querem ficar até o final. E hoje, Solano Lopes, até hoje no Paraguai, ele é considerado um cara, sabe, de muito alto nível, no caso de militar, porque acharam que ele fez tudo pelo país. Então as pessoas são enganadas e às vezes não sabem do que está acontecendo. Morreu muita gente e o empobrecimento e a miséria que ficou o Paraguai ficou durante muitos anos. Até hoje o Paraguai ainda sofre com essas consequências. Então é aqui que ele diz que ele poderia ter feito diferente, né? Vejam vocês o seguinte. Esse é o pedaço que Solano Lopes tinha conseguido na época. Essa marca que vocês estão vendo, olha, era da Argentina, aqui o Mato Grosso no Brasil. Ele tinha expandido o território dele bastante mesmo, né? Só para ter uma ideia do que ele estava fazendo. Então a guerra acabou sendo necessária, é a tal história, você invadir uma propriedade que já tem um proprietário dentro, né? Foi por causa disso da guerra, né? Aí, nas considerações finais, Humberto pergunta para Dom Pedro, Dom Pedro, que dizeis da grande figura lembrada hoje, naquele tempo, né, eles estavam lá sobre o cinquentenário, né, do patriarca, então ele queria saber das considerações. E ele falou então um pouquinho sobre José Bonifácio, ele disse, a figura de José Bonifácio foi sempre objeto de meu respeito e de minha amizade. Ele foi o mais sensato organizador da nacionalidade brasileira. José Bonifácio, ele teve um período que ele foi o principal conselheiro do pai de Dom Pedro II, Dom Pedro I. Vocês se lembram disso? Ele era maçom. Sabiam disso? Ele praticamente se formou em Portugal e também esteve na França. Então ele era uma pessoa muito culta, né? E, de uma certa forma, ele também era abolicionista, porém, ele ainda acreditava que o império era a monarquia, o melhor método de política, tá? E José Bonifácio não era fácil, tem livros que contam que ele tinha um partido chamado os Bonifácios, que eram pessoas da família dele, né? Tudo para manter a monarquia, mas ele era muito inteligente, era um estadista, né? E graças a ele e a princesa Maria Leopoldina foi assinado o tratado do Brasil deixar de ser colônia com Portugal. Aquela história que vocês vêem no livro, que chega lá no museu, no Riacho do Ipiranga, ele levantou a espada a Dom Pedro e falou independência ou morte, para com isso, não, sabe? Isso é uma coisa bastante bonita e histórica para um quadro de Pedro Américo, tá? Mas o Brasil teve que pagar uma indenização absurda para Portugal, para eles poderem assinar e deixar o país livre. E Dom Pedro I teve que recorrer à Inglaterra para pegar esse dinheiro. Foi a primeira grande dívida do nosso país. Uma bola de neve impagável. Olha que interessante, né? A conta é alta. Então ele disse, ele foi o mais sensato organizador. Hoje se comemora o centenário de sua desencarnação. Devemos relembrar o seu regresso ao Brasil. Por quê? Teve uma ocasião que Dom Pedro I exilou ele porque a briga política era muito grande. Como ele dava muito palpite, ele era o braço direito praticamente de Dom Pedro, mas tinham já outros partidos que eram contra, os liberais, os futuros republicanos, né? Não gostavam de José Bonifácio. Então ele foi obrigado a exilar ele um tempo para que ele fosse embora,
para que as coisas se acalmassem aqui no Brasil. Depois, quando Dom Pedro teve que ir embora, e um dos motivos que o Brasil já não queria mais Dom Pedro foi a Guerra de Cisplatina, porque o Brasil perdeu muito dinheiro com isso, foi uma guerra muito forte, né, que exigiu muito empenho econômico. Então o que ele fez? Ele chamou de volta José Bonifácio para que ele participasse da educação do filho que ele ia deixar no lugar no Brasil, que era Dom Pedro II. Então ele volta, né? Seu regresso. Em meados do século passado, tendo sido uma das mais elevadas expressões da cultura na Constituinte de 1891. Então vocês observam que José Bonifácio participou também das votações da Constituição do Brasil. Tá? Humberto fala, Porfírio, o amigo dele, esse homem é um poço de experiência de vida. Ofereça essa entrevista aos encarnados na Terra, pois ele nos brinda com palavras de grande sabedoria. Apesar de ter sido uma entrevista rápida, eu dei uma resumida. O livro Novas Mensagens, ele tem mais coisas para vocês lerem, né? Porque o nosso tempo é curto, então eu trouxe para vocês da obra o principal, o básico para vocês saberem, né? Essa é uma grande homenagem, então, que o próprio Dom Pedro II estava fazendo para José Bonifácio. E eles estavam ali se encontrando como amigos, não mais como políticos, nem como imperador, né? Mas eles deixaram alguma coisa no Brasil de progresso, né? E por isso eu cultuo muito Dom Pedro II, primeiro, por ter sido escolhido por Jesus para vir para cá. Isso foi fantástico, né? Eu gostaria que, se eu estivesse no parlamento, adotar o dia de Dom Pedro I, que nós não temos. Dom Pedro II, desculpe. Nós temos Tiradentes, nós temos a proclamação da República e não temos nada. Por que não temos nada? Porque ele foi expulso do Brasil, vocês sabem disso, mais ou menos expulso, convidado a se retirar para entrar à República, foi para a França, morreu pobre como professor. Quando ele morreu, ele recebeu uma homenagem incrível da França e o Brasil só mandou trazer anos depois o corpo dele para se juntar a Dom Pedro e Maria Leopoldina, né? Então nós não tivemos a capacidade de entender esse grande estadista, porque ele teve que manobrar muito para que as coisas não acontecessem. O Brasil teve muitas guerras internas que ele manobrou tudo para não deixar as coisas desviarem. Vocês sabem que a ideia do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná de separatismo, ou seja, eles queriam ser um país, quem segurou com rédeas fortes foi Dom Pedro II não deixar acontecer, porque eles são até hoje separatistas. Tem muito gaúcho que, se você pergunta, eles querem se separar do Brasil. Aí, meus caros, ação e reação, causa e efeito. Eu não falo isso de coração aberto, pelo contrário, eu morei 11 anos no Rio Grande do Sul. Eles tiveram uma enchente absurda, mais ou menos 2 anos, ou pouco menos, né? E o que aconteceu com o Estado? 80% dele ficou totalmente quebrado. Aí então você começava a assistir nas redes sociais, em todos os lugares, pedidos dos prefeitos das cidades. Eu assisti o prefeito de Bento Gonçalves, dizer o seguinte: meus amigos, muito obrigado por vocês estarem enviando roupa, mantimento e tal, mas nós precisamos reconstruir e dar emprego, por favor, comprem os nossos produtos. Ele falando assim. E o que seria do Rio Grande do Sul se ele não tivesse anexado ao Brasil? Por quê? Porque essa raiz que eles têm ainda muito, que eu chamo de preconceituosa, eles não admitem, por exemplo, ficar perto do pessoal que eles chamam de lá de cima, que é assim que eles tratam o pessoal do Norte e do Nordeste. Mas esse pessoal lá de cima, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, todos os lugares mandaram o quê? Providenciaram mantimentos, roupas, para ir de avião, de caminhões, tudo para poder salvá-los. E se eles não fossem unidos ao Brasil, o que seria deles? Ação e reação, causa e efeito. Para uma reflexão, eles deveriam pensar melhor: somos irmãos, por que separar? Por vaidade, para dizer que somos melhores, porque os argentinos aqui entraram primeiro e nós tivemos a cultura argentina. Para com isso.
né? Então é assim que vem o progresso. Você tem que ser mais irmão, tem que praticar mais a fraternidade, a caridade, né? E não pensar, infelizmente, só no seu individualismo. Isso é ser individualista. Tem que pensar sempre no coletivo, né? Eu fui no cinema no Miramar, naquela época da enchente, quando passou o antes de passar o filme, apareceu na tela. Quem puder fazer um Pix de doação para o Rio Grande do Sul, entre em contato aqui, até no cinema te estavam angariando algumas coisas para levar conforto para eles. Essa é a minha mensagem. Então, terminamos aqui com uma foto de Dom Pedro e José Bonifácio, e eu vou encerrar agora a nossa palestra. Agradeço a vocês a atenção e vamos dar então prosseguimento à segunda parte do hino. Muito obrigado pela atenção de vocês, uma boa noite.